todos dizem que são científicos que vão ao lado das evidências, mas como que realmente a ciência deveria guiar a política? Como realmente defender isso no século XXI sem cair em alguma loucura como no positivismo? Bem, é isso que eu vou tentar responder aqui hoje, ainda mais que o cara tem justamente como essa bandeira que é a ciência auxiliando a política e sem que isso caia em erros do passado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e clique nos links que estão aqui na descrição. Agora, se você já fez tudo isso, então fique por aqui e vem comigo. Esse é um daqueles vídeos que eu deveria ter feito desde o começo do canal, mas antes tarde do que nunca. Eu vou fazer ainda um vídeo e texto explicando profundamente o que é ciência, mas aqui vamos pegar o conceito mais comum, não vamos entrar em detalhes, que seria a ciência moderna, o que é feito nas universidades e coisa tal, ou pelo menos que deveria ser. A grande questão é como que isso deveria ser aplicado na política, ou se é que deveria ter algum destaque especial para a política. E aí que a gente começa a entender como esse assunto é um pouco mais complexo do que parece. Porque, por exemplo, o atual governo federal, ele diz o tempo todo que é técnico, mas é bastante discutível, principalmente a escolha de alguns ministros, por exemplo, falar que isso foi técnico. Mas aí que está, que esse governo mostra, mas os governos anteriores também. Todo mundo diz que é técnico, todo mundo diz que olha para a realidade, ninguém diz que é ideólogo, praticamente, ok? É sempre o outro. Por exemplo, tem a página Meu Professor de História, que a página é super de esquerda. Uma vez o cara faz uma análise sobre os candidatos à presidência e aí diz que não existe extrema esquerda, existe a esquerda só, que seria, sei lá, o PSOL, o PCdoB, e aí teria centro-esquerda, e aí teria direita, que seria a Marina, que seria o Ciro, e extrema-direita o Bolsonaro. Então, veja bem, como ele era muito de esquerda, para ele, as pessoas que pensavam como ele eram pessoas normais, não eram de extrema esquerda. Agora, aqueles que discordam um pouquinho já eram de direita, como o caso do Ciro, e o resto já é extrema direita ou coisa parecida. Então, é só para vocês terem noção de como funciona isso. Da mesma maneira, esse governo atual diz que é completamente técnico, que ele não faz nada de errado, ele não faz nada de ideológico. Mas você tem, por exemplo, Weintraub, você tem toda uma equipe escolhida pelo Olavo de Carvalho, que fala todo dia que está lá de uma luta cultural, com uma guerra cultural, uma coisa assim. Mas a questão é, para eles estão apenas lutando pela realidade, pela verdade, não é ideologia. Então, assim, o que eu vou dizer aqui como ideologia, como é ideológico, eu não falo aqui no sentido pejorativo, ok? Todo mundo tem algum nível de ideologia dentro de si, mesmo que inconscientemente. Eu quero dizer que com ideologia é simplesmente ideias e posições e principalmente princípios que são subjetivos. Por exemplo, o que é mais importante, o bem-estar ou a liberdade? Não existe uma resposta subjetiva para isso, não existe uma resposta científica para isso. Existe apenas uma resposta subjetiva. Se você priorizar a liberdade acima de tudo, você vai dizer a liberdade. Se você priorizar o bem-estar acima de tudo, você é hedonista, você vai dizer o bem-estar. Se você não priorizar nenhuma das duas coisas, você vai dizer, depende, prefiro ter os dois. Então, novamente, não é que falando pejorativamente, ideologicamente, mas todos nós temos algum nível de ideologia. Okay? E aqui vem a questão da política. A política, ela trabalha com muitas coisas que são por definição ideológicas, ou seja, subjetivas. Então, por exemplo, discutir se o governo deve ser investir menos em questão de bem-estar ou deve focar numa questão de bem-estar é a primeiro momento uma questão ideológica. Okay? Se você for um minarquista, se você for um libertário, um anarcapitalista, você acha que essas coisas são erradas e pronto. Okay? Agora, se você é um social-democrata, se você é de esquerda, etc., você acha que essas coisas são boas e pronto. Ok, começa por aí. Ou questões ainda mais filosóficas até, que é o caso, por exemplo, do aborto. Okay? O aborto, se é ou não errado, é uma questão moral, uma questão filosófica. Okay? Logo é subjetivo, logo é ideológico.
Ok, novamente, no bom sentido, esse bom, no sentido genérico. Nessas coisas, você dizer que tem uma posição completamente científica, completamente técnica, nem faz sentido. Você está mentindo para você mesmo. Agora, então, isso quer dizer que a ciência não tem vez. Então, a ciência tem que ficar ouvindo, cada pessoa tem uma opinião, acabou? Não, não é nada disso. Apesar de que há sim muitas coisas que a política trata que são subjetivas, que são ideológicas a primeiro momento, quando você começa a discutir, quando você toma uma decisão, primeiramente, de qual você vai seguir, mas aí você começa a discutir como chegar, como o meio para se chegar àquele princípio, àquele objetivo, aí vira uma discussão mais objetiva. Veja bem, né, também para ninguém me chamar aqui de cientificista, não é só a ciência que tem uma visão objetiva do mundo. Aliás, justamente hoje as várias discussões de filosofia da ciência é justamente ver o quanto ainda há subjetividade na ciência. Só que o método científico e todos os programas estatísticos que foram criados servem justamente para reduzir o máximo possível a subjetividade. Okay? Então, quando se trata em questões de questão material, utilitarista, quando se fala de objetividade, quando se fala de ser técnico, é sim ser científico, é sim usar a ciência. É claro que não necessariamente é usar um cientista, né? Você tem a diferença do técnico do cientista teórico, por exemplo, mas ainda assim você está fazendo uso da ciência, seja ciência aplicada, seja ciência teórica, aí é outra discussão. Então, nessas coisas sim é importante a ciência. Então, por exemplo, como eu falei, você discutir se o governo se o Estado deve investir mais ou não em questões de bem-estar, de política assistencialista, por exemplo, é a primeiro momento uma questão subjetiva, primeiramente uma questão ideológica. Entretanto, a partir do momento que você decide, não, vamos lá, vamos criar um estado de bem-estar, aí vem a questão científica. A questão é, tem dinheiro para fazer isso? Né? Qual política econômica permite fazer isso de maneira responsável, de maneira de longo prazo? Senão vira puro populismo, vira pura demagogia. Já em outras discussões que são até puramente filosóficas, ou quase puramente filosóficas, a ciência ela entra como um furo-guia, como eu gosto de falar, como uma forma de auxiliar para você não cair em certos erros. Por exemplo, o aborto, né, como eu já falei. A ciência ela pode responder, né, aquela velha questão, o feto, o embrião humanos, eles são humanos, já são seres humanos, né? Essa pergunta, ou já é vida, né? Desculpa, mas essa pergunta é muito idiota. A resposta é claro que é, né? Mas é só isso. Por incrível que pareça, isso não acaba com a discussão. Porque aí vem a discussão, mas e os direitos? Todo ser humano tem direitos? Ou é só uma pessoa jurídica? O que é uma pessoa jurídica? Onde começam os direitos? Quando termina? Né? Aí que vem as discussões filosóficas. Então a ciência ela apenas reduz um pouco de falar besteira num debate desse. Mas nunca você vai poder dizer, não, eu estou aqui me baseando só na ciência. Você fala isso porque novamente você não entende nem o que é ciência, nem o que você está debatendo no caso do aborto. Aí novamente continua sendo filosófico, mas a ciência serve aqui como apenas uma linha auxiliar para evitar equívocos. Okay? Bom, então a ciência sim deve ser usada para chegar a definir meios para se chegar a objetivos e princípios. E pode também ser usada nos debates filosóficos como linha auxiliar, como pontos, como furos guias, né? Ou como para evitar excessos ou coisa do tipo. Mas é que está, então, por que isso não é feito? Em tese já é feito, ok? Toda a lei, projeto de lei que é discutido tem que se criar uma comissão, são chamados técnicos e assim por diante para se debater sobre o assunto. Okay? A própria comissão, os próprios auxiliares, etc., dos deputados e senadores, por exemplo, ou vereadores, também muitas vezes têm funções, têm diplomas, têm graduação, são cientistas, são técnicos. Então, tecnicamente, quer dizer, teoricamente, sim, a ciência ela é utilizada na política. Só que nós sabemos que no Brasil, principalmente, não só no Brasil, em outros países também, isso também ocorre, isso é mais papel, isso é mais teoria do que prática. Na prática, são colocados amigos dos deputados, dos senadores, que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Não vai falar uma questão realmente técnica, ok? Outro problema, que aí falha uma coisa muito grande, é que não há uma análise empírica, uma análise estatística, por exemplo, das políticas feitas. Porque, veja bem,
Não é porque, por exemplo, eu faço uma análise teórica anterior, prévia, e eu chego à conclusão de que vai dar certo, que isso com certeza vai dar certo, ok? O cientista, o técnico erra, ok? Então, qual que deveria ser a prática básica de qualquer política pública no Brasil, no mundo, né? Mas obviamente falando só do Brasil, seria, por exemplo, aplicar essa política e então ir fazendo pesquisas para ver se elas trazem um resultado. E isso é uma coisa que vários economistas, por exemplo, dizem que não é de maneira nenhuma feita. E assim, hoje nós temos milhões ou bilhões sendo gastos em muitas políticas públicas que provavelmente não resultam em nada, são cheios de falcatruas, cheios de desvios, de corrupção, coisas assim. Às vezes são mais caros do que ajuda, né? Por isso que, por exemplo, a grande maioria dos economistas, até aqueles que são considerados de direita, liberais, defendem e elogiam a Bolsa Família. Por que o Bolsa Família? Porque o Bolsa Família é barato de se fazer, é fácil de, entre aspas, se aplicar e de fiscalizar. Claro que há problemas, tanto que estão achando. Comparado a outros, é muito melhor. Por exemplo, você tem que o desconto de gás, né, que o PSDB fez e que agora, quer dizer, agora, ano passado, ano retrasado, né, o Haddad falou de colocar na sua campanha. O que acontece? É um método muito ruim. Primeiro porque você está supondo que você vai descobrir quanto que um bujão de gás é importante para as famílias. Tem meses que a família tem um bujão de gás, mas não tem dinheiro para comprar comida. Então, esse desconto não serve para absolutamente nada, né? Tem dias que falta o gás, né? Então, novamente, é uma metodologia, é um método ruim. Outra questão é que você tem que fazer negócios, tem que fiscalizar os lugares que vendem esses botijões de gás para saber, por exemplo, que ele não vai combinar com pessoas ou vai falsificar documentos para falar que está vendendo esse gás, não está vendendo nada, depois vai arrancar esse dinheiro do governo, etc. Então, é uma coisa cara, é uma coisa que para fiscalizar vai gastar dinheiro e que não vai ajudar tantas famílias pobres assim. Agora, o Bolsa Família é simples, você analisa o CPF, analisa o CPF da pessoa, dos filhos e assim por diante, manda uma pessoa lá ver se de vez em quando, se não é tudo falso, e pronto, e manda o dinheiro para ela. Aí ela pega esse dinheiro e gasta como ela bem entender, naquilo que ela realmente precisa. Não, por exemplo, ela é obrigada a gastar num gás, ou uma bolacha ou coisa parecida. Se faltar bolacha, se faltar óleo, se faltar comida, ela vai lá e gasta esse dinheiro. Então, é um método muito mais eficaz, muito mais eficiente para o combate da desigualdade, como realmente aconteceu. Ok? Não podemos esquecer da desigualdade, o número de miseráveis no Brasil caiu drasticamente nas últimas décadas, apesar que infelizmente voltou a crescer. Então, se esse tipo de análise fosse feita para todos os programas sociais que nós temos, muitos deles seriam cortados, mas melhores seriam criados ou ampliados. Isso seria muito melhor para o país. Então, é mais isso que falta. E além disso, aí entrando em algumas questões mais particulares, por exemplo, há alguns temas que as pessoas tratam como ideologia, mas não é, né? Que é a questão da conservação ambiental. A conservação ambiental não é ideológica, é um fato que você precisa conservar o meio ambiente, ou senão você vai sofrer consequências terríveis, tanto do ponto de vista ecológicos quanto do ponto de vista econômicos, sociais, assim por diante. Você pode bater o pé, você pode bater a cabeça, pode falar que isso é uma conspiração comunista mundial, que não vai mudar os fatos, ok? Então isso deveria ser encarado de maneira técnica. Claro que, novamente, há debates, há divergências, há escolas de pensamentos, em alguns momentos vai bater a questão ideológica, por exemplo, por que eu vou gastar tanto dinheiro com, sei lá, a conservação de um animalzinho e não vou cuidar dos pobres? Então aí entra algumas questões, sim, ideológicas, ao mesmo tempo de saber analisar de longo prazo, fazer uma análise holística. Mas esse é um outro debate. Mas, de maneira geral, a conservação ambiental deveria ser debatida e encarada como um tema quase completamente técnico, um tema científico, e não um tema ideológico, tipo, eu concordo com conservação ambiental ou discordo com conservação ambiental. Isso não faz sentido, ok? Você entende o que isso quer dizer, o quão isso é importante, ou você não entende isso e quer palpitar, ok? Mas aí também entramos, para terminar, temos que tomar cuidado para não cair no positivismo, né? E eu já vi jornais até comentando de que tem medo e tal, de que com a democracia você não vai conseguir chegar à conservação ambiental, à redução dos gases de efeito estufa, etc., para impedir o aquecimento global ou reduzir o aquecimento global.
aquecimento global já aconteceu, né? Está acontecendo. Bem, o que é o positivismo, né? Positivismo sociológico. O positivismo sociológico teve várias versões, ok? Aqui no Brasil foi a mais famosa de Comte, que foi a mais influente, inclusive, que deu origem à nossa república. Mas era um pensamento que basicamente dizia que cientistas, e quando digo cientistas eu quero dizer físicos, porque no positivismo a matemática, as ciências exatas era considerada a mais perfeita ciência, e também através do empirismo, então eram físicos, ok? De certa maneira você pode ver um pensamento positivista muito forte no próprio Bolsonaro, ok? Porque ele é militar e o positivismo fez muito sucesso no meio militar, aparentemente faz até hoje. Mas você, por exemplo, pode ver isso na série, sei lá, Big Bang Teoria, ok? Ali que é onde a física é tratada como uma ciência divina e o resto das outras ciências é abaixo ou nem é ciência de verdade, né? Então assim, então você vê que é um pensamento que ainda tem resquícios nos nossos dias, mas enfim, e que portanto acreditava que, no caso do Comte, ele falava que tinha 3 fases, que o mundo passaria por 3 fases. A primeira fase seria a fase religiosa tradicional, né, das monarquias, das teocracias tradicionais. Depois haveria uma ditadura industrial e até por fim chegaria a uma tecnocracia, onde os cientistas, os físicos dominariam, governariam, né, como déspotas esclarecidos o mundo. E bem, e de vez em quando aparece gente defendendo isso, sim. Por exemplo, o Pirula, né? Eu até gosto do Pirula, mas de vez em quando ele pisa na bola, ele fala que ele é positivista, né? Eu acho que ele não é positivista nesse nível que eu estou falando aqui, eu espero, né? Mas, enfim, vai que é, né? Então já estou avisando. Qual é o problema desse pensamento, né? O maior problema é que ele não entende de como funciona a mente humana. Se você dá poder para um grupo de pessoas, essas pessoas vão usar esse poder para ter mais poder e depois vão só lutar por seus próprios privilégios, ok? Não importa se elas são cientistas, não importa se elas são religiosas, não importa se elas são ateus, se elas são comunistas, se elas são de direita, se elas são de esquerda, etc. Elas sempre vão fazer isso. É por isso que a limitação do Estado, os pesos e contrapesos, né, como diriam os americanos, é uma questão crucial para você manter a liberdade, manter a democracia, ok? Então, a partir do momento que você pensa que é só dar poder, ou quase poder total, para um grupo de pessoas, você mostra que você não entende nada de como funciona a política. Okay? Todo mundo já disse isso, desde Platão, e tentaram, e fracassou. Porque é isso. Okay? Quando o cara tem poder, ele vai se corromper, né? Ou vai mostrar quem ele é. Como diz aquela velha frase, né? O poder corrompe. Então, isso já é um erro crasso, né? O outro erro é que não é porque o cara é cientista, né, que ele necessariamente sabe tudo sobre tudo. Mas então, você criar um grupo seleto de físicos, você então novamente teria falhas, evidentemente, em várias outras áreas, como das ciências humanas, sociedade, de economia, da biologia, etc, etc, etc. Se você colocasse biólogos, se colocasse todos os cientistas que tem, ainda haveria as questões que são, como falei, ideológicas, questões que são subjetivas. E aí que entraria, seria feito à vontade dessa minoria, dessa aristocracia, que na verdade se tornaria mais tarde uma oligarquia, ou nem mais tarde, se tornaria rapidamente uma oligarquia, queria fazer as coisas por seu bel prazer. Você não teria realmente um governo nacional, seria um governo de privilégios. Okay? E além disso, uma coisa que nós hoje entendemos muito bem, e na verdade até se entendia já no passado também, é que o verdadeiro conhecimento, ou melhor dizendo, mais conhecimento é criado quando você tem maior liberdade, maior debate, coisa e tal. Okay? É por isso que normalmente ditaduras dificilmente geram grandes cientistas ou coisa e tal. Você pode ter técnico, você pode ter tecnologia lá porque eles roubam, coisa assim, mas você ter um cientista visionário lá é raro. Normalmente, há exceções, ok? Então, se você pegasse alguns cientistas, ou quase todos os cientistas, e fechasse num clube do Bolinha, numa bolha, para que eles discutissem sobre tudo que é sério e aplicassem, eles literalmente parariam de conversar com o resto das pessoas, ok? E com certeza cometeriam erros graves, né? E produziriam muito menos ciência até do que produziriam num mundo realmente livre. Então, o positivismo ele acaba tendo uma série de falhas, né? E por isso que foi uma filosofia que
que na verdade se tornou, que foi rejeitada, que foi ignorada rapidamente na Europa, e só aqui no Brasil que continuou, e alguns outros países que ela continuou bastante forte, infelizmente influenciando realmente a política. Mas é um pensamento que basicamente não se sustenta sobre nenhuma lógica, né? Também vale lembrar, né, que normalmente o positivista, como falei, ainda existem esses positivistas, se baseia no cientificismo, a ideia é que a ciência é a única que diz a verdade, ou que é a única forma, ou é a melhor coisa que mais chega perto da verdade. E novamente é um pensamento errado, ok? A ciência, como eu falei, ela é o melhor método que nós criamos, a melhor forma que nós criamos para entender objetivamente a realidade em questões utilitaristas, ok? Quando você quer, por exemplo, entender como um processo ocorre, né? Agora, quando você quer discutir questões de sentido, de moral, etc., a ciência não é a única nem a melhor forma de você responder essas questões. E essas questões sim são importantes. Além disso, é claro, a própria ciência ela se baseia em questões filosóficas e a filosofia na ciência. Então, como o Stephen Hawking uma vez disse, né, que a filosofia estava morta, se a filosofia está morta, a ciência morre também. Então, assim, só para fechar, o que o canal defende, né? Que a ciência continue sendo uma base auxiliar, que continue sendo a melhor forma para se discutir os meios para se chegar aos fins e princípios que são escolhidos democraticamente. Então, não defendemos de maneira nenhuma forma de tecnocracia, mas sim uma democracia madura, sólida, ok? Que, por exemplo, faça uma coisa simples de avaliar empiricamente se uma política pública está funcionando ou não, ok? Isso não vai matar ninguém, ok? E, é claro, rejeita completamente o positivismo, qualquer outra ideia torta como essa, porque ele não faz o menor sentido. Então, se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos e nos ajuda aí nas redes sociais. Então é isso. Qualquer pergunta, dúvidas, só deixar aqui que eu vou responder. Valeu, falou!